Começa nosso vídeo aqui com o senhor Marcelo Crivella. Ele já tinha concedido entrevista por Paulo Capelli no Metrópolis. A gente tinha comentado sobre isso. E o que chama a atenção não é que ele tá falando isso de novo, ou nada. É porque assim, gente, se você já falou uma coisa uma vez e você vai em outro portal de imprensa falar a mesma coisa do mesmo jeito que você falou, é porque você realmente acredita nisso e você está tentando criar uma espécie de consenso em torno da sua ideia. E qual é a ideia? Que Bolsonaro tem que ficar preso. Pelo menos aí uns 2 aninhos, que é como o Lula defendeu. Lula defendeu isso na reunião que ele teve essa semana, na quarta-feira, se eu não estou enganado, ou foi na quarta, foi na quinta, com a bancada do PDT. Ele falou: Bolsonaro vai ficar aí preso 2, 3 anos, já me dou satisfeito. Porque o Lula ficou 580 dias preso, né? Então o Bolsonaro tem que ficar mais tempo preso do que ele. 2 anos, daí dá o quê? 720 dias. Aí o Crivella foi lá na CNN, ele que é o autor original do projeto, falar exatamente isso. Veja só. Defendemos a Constituição de votar uma anistia. Então, é esse espírito. Olha, essa lei que eu propus foi de 2023. Se tivesse discutido naquela época, a gente não tinha perdido o Clesão e mais 5 pessoas que morreram na Papuda. E eu pergunto, a morte do Clesão e os 5 que morreram na Papuda mudou alguma coisa no Brasil? Vamos lá. O Crezão não morreu por causa de anistia ou não. A PGR já tinha dado, né, o aval pro Clesão sair da Papuda na época. Não lembro se era para responder em liberdade ou já tinha inocentado ele, e ele continuou preso. Foi essa demora que matou o Clesão. Então não foi por conta da tua lei, Crivella. Foi por conta do erro do poder brasileiro, né, do poder judiciário. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Não, mas nós nos perdemos. Há 2 anos eu venho conversando com as pessoas. Paulinho está chegando agora, mas eu estou há 2 anos. Puxa vida, o que é hoje um sentimento? Senadores, eu já trabalhei no Senado também, passei 16 anos lá no Senado. É esse. Vamos moderar. Vamos fazer anistia para aquelas pessoas, jornalistas, empresários, presos em 8 de janeiro, que não cometeram nenhum crime, que não depredaram nada. Foram 900... Vamos fazer anistia para quem não cometeu crime e não depredou nada. Porque essas pessoas estão presas, Crivella. O Crivella acaba de admitir na CNN que tem pessoas que foram presas sem fazer nada. Que não cometeram crimes. Rapaz, tá bacana. E você vê, ó, nenhum jornalista questiona. Nenhum jornalista questiona. Tem um vídeo que tá circulando nas redes sociais. Eu recomendo que vocês vão atrás. O Lula foi entrevistado pela BBC. E aí pergunta assim: Lula, você falou com o Trump? Não, você vê porque o Trump, isso, aquilo. Você falou com o Trump? Ah, por que você não tá falando com o Trump? A jornalista ficou insistindo na pergunta até o Lula passar vergonha. Até o Lula se entregar. Porque isso é jornalismo. Você só abrir espaço e deixar que os representantes do sistema falem o que eles bem quiserem, e você só rebater quando é um deputado bolsonarista e você rebate falando o seguinte: não, mas o Supremo falou outra coisa. Isso não é jornalismo. Aí tá ali a mulher do Galípolo e mais 2 aí, sabe? Cadê o empoderamento feminino nessas horas? Meteu o dedo na cara do Crivella? Falar que mais gente presa, Crivella, sem cometer crimes? Pessoas presas e 400 são com liberdade condicional. Vamos anistiá-los. Agora, aos demais que cometeram crime nessa interpretação de tentativa, então vamos reduzir as penas para que seja educativa e sirva de exemplo para a coletividade. Deputado, a ideia final, um dos desejos é que Jair Bolsonaro, pelo que a gente está ouvindo e apurando, é que Jair Bolsonaro minimamente não cumpra a pena no presídio, mas sim consiga ficar em casa. Essa é Vamos até outra. Para ser educativa, tá? Anderson Torres foi preso porque, em tese, participou de um monte de coisa. Aí você vai olhar o que o Fux pontuou. O Anderson Torres já tinha organizado umas férias há mais de mês, porque, por mais que seja funcionário público, né, até do alto escalão, ir para os Estados Unidos ainda é custoso, né? Tem uma organização, tem que pagar visto, tem que comprar passagem, reservar hotel, para ver quando é que você vai ver o Mickey. Aí você faz todo esse processo, né? Você separa tudo organizadinho, você não tá no Brasil durante o 8 de janeiro, você ainda atua, mesmo de longe, em prol, né, de impedir que adentrem o prédio do Supremo, que as mensagens mostravam isso, e assim ele foi preso. Então, assim, se é pra reeducar, é pra reeducar pra fazer o quê? É pra dar um golpe? Porque as pessoas não deram um golpe. O Anderson Torres não tramou um golpe. Tomou mais de 20 anos de cadeia. Então, é reeducar pra quê? Pra ele ser um radical? Pra ele dar um golpe?
Ou ele pra ele não ir pra Disney? É pra reeducar pra fazer o quê? Ah, meu Deus, aí. Aí vai falar, né, da prisão domiciliar de Bolsonaro. Das bandeiras, vocês vão lutar por isso? Olha, eu gostaria muito de ver uma anistia ampla, geral e restrita, como a gente honrando as tradições do nosso Luiz Alves de Lima e Silva, o patrono do Exército, o pacificador. Não sei se vamos conseguir. O Fux não conseguiu um voto lá. Meu Deus do céu, consegui 257 votos na Câmara e depois 42 lá no Senado. É difícil para chuchu. Agora, redução de pena e que ela seja cumprida de maneira humanitária. Uma pessoa que levou uma facada, que tem problemas de saúde, mas que prestou também relevantes serviços ao país, essa sim, eu defendo que seja uma pena cumprida domiciliar, num regime semiaberto, para que fique apenas a lembrança educativa de que não se deve fazer isso, nem se conversar sobre isso. Mas vamos superar e vamos prosseguir. E vamos pacificar o Brasil. Conversar sobre o quê? Medidas constitucionais? Você não pode conversar sobre a Constituição, seu vagabundo. É isso? Eu não aguento. Eu não aguento, né? Eu devo ser louco. Mas vamos lá. O Estado Democrático de Direito está florescendo assim ao máximo nas últimas horas. Cabeça de abajur, né? Raquel Landim vem falar. Supremo dá ok à proposta de 21 anos de pena a Bolsonaro e que é regime fechado. Nada de semiaberto não, viu, Crivella? Senão não reeduca. Olha como eles são bonzinhos, gente. Não precisa mais ser 27 não, só 21 tá bom. Só 21. Quando tiver com 91 anos de idade, Bolsonaro tá solto. Pronto. Fica aí preso. É vivo, né? O Supremo dá ok. O Supremo dá ok. O Eduardo fala, né? A própria notícia em si já é um descalabro total. Ao noticiar com naturalidade que o Supremo barganha punições no processo legislativo, o que pela lei é causa para impeachment, né? Que é crime de responsabilidade, só expõe ainda mais a várzea moral que se vive no Brasil. Aí na reunião lá na casinha do Temer, reunião de relator da anistia com Temer teve ligação a Moraes e Gilmar, né? Como diz a Tsuki, sempre pode piorar. Em determinado momento, estava lá Paulinho da Força, a STM, a quarta pessoa, que até agora ninguém fala quem é, pegar o telefone, vamos ligar. Vamos ligar por ministros para ver o que é que eles acham. A gente já comentou um pouco sobre isso ontem, mostrando aí que o Plano da Força não foi escolhido à toa, né? A proximidade dele com Moraes foi levada em consideração. Aí vem quem? A Luísa Martins. Matéria bem educativa, né? A grande porta-voz do judiciário do momento, mais do que a Bela Megali. Ela realmente está conseguindo se tornar a principal porta-voz. O Supremo vê o Plano da Força como moderação necessária no debate da anistia. Fontes do Supremo consideram positiva a declaração de Paulinho da Força que sua ideia é o meio termo. Mas como assim meio termo? Meio termo do quê? Meio termo do quê? Outro ponto positivo observado por interlocutores dos ministros foi o rebatismo da proposta. Em um jantar com Temer, Paulinho afirmou que apresentará um PL da dosimetria e não da anistia. Pronto, aí você vê que está 100% alinhado, né? O grande acordão nacional. Sobre o Paulinho da Força, eu tinha comentado sobre isso por alto, e a imprensa só fez relembrar, né? A Tsuki tá ali. 2021, 14 de fevereiro de 21, Globo, Supremo tenta há 10 meses notificar deputado denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Paulinho da Força e chefe de gabinete não são encontrados por oficial de justiça. A assessoria do parlamentar diz que ele ocupa o mesmo gabinete há 14 anos e o telefone é conhecido de todos. Pois é. Aí você vê, né? Relator da anistia rompeu com o Lula, mas se dá bem com o Supremo, né? Pois é, se dá muito bem mesmo. 10 meses aí que não conseguiram encontrar o cara para oficializá-lo. Essa denúncia, inclusive, ela ganhou destaque em 2021. Ontem a imprensa falou sobre isso, né? Como ele ajudou a entrar em campo para derrubar a pauta do voto auditável lá em 2021. O Petrópolis acabou até resgatando uma postagem minha que eu nem lembrava que eu tinha feito. Aí eu botava ali, ó, 30 de junho de 2021. Uai, não era Paulinho da Força que o Supremo não conseguiu encontrar 10 meses nessa mesa, ajudando a derrubar o voto auditável com o Barroso? Meu Deus. Esse aqui parece Valdemar, né? Valdemar, Paulinho da Força, Kassab, Baleia Rossi. Esse daqui não, aqui é o Bivar. Aqui é o Marquinhos Pereira, parece pelo menos, né? Mas enfim. Aí, quem também aparece para falar sobre o que está acontecendo, sobre outra ótica,
Aldo Rebelo, foi lá na Rádio Bandeirantes, né? A Thalita fala assim, ó, Aldo Rebelo escancarou. O que o Centrão e o Supremo costuraram não é anistia coisa nenhuma. É apenas dosimetria de pena, um arranjo feito sob medida para excluir Bolsonaro do cenário político e abrir espaço para que os chamados governadores democráticos brilhem. Enquanto isso, Bolsonaro e milhares de pessoas inocentes seguem presas, famílias destruídas e vidas suspensas. Os profissionais do Centrão perceberam essa situação e resolveram todos os problemas. O primeiro é que eles queriam o Bolsonaro fora da disputa. Anistiar o Bolsonaro era trazê-lo para, novamente, o jogo. Isso. E isso o Centrão não queria. O Centrão queria liberar o caminho para todos os protagonistas, do governador de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Goiás e outros protagonistas que, por acaso, vislumbre algum papel em 2026. E o caminho para liberar esses protagonistas era tirar o ex-presidente Bolsonaro, que monopolizaria o caminho para a oposição. E qual era a forma de alcançar esse objetivo? Substituir a anistia, que seria uma espécie de esquecimento, por um outro mecanismo de redução da pena. Ou seja, você não vai absolver o culpado da arruaça de 8 de janeiro. Você não vai absolver o ex-presidente Bolsonaro no seu julgamento pelo Supremo. Você vai reduzir as penas, o que vai beneficiar muita gente, principalmente os vândalos do 8 de janeiro, mas não vai trazer de volta para a disputa eleitoral o ex-presidente Bolsonaro. E esse foi o caminho, na minha opinião, acertado entre o próprio Centrão, o Supremo, Mas a turma do próprio PT, viu, e do Lula. Esse plano aí vem sendo comentado por diversas pessoas, inclusive na esquerda. O Ruizão lá atrás já tinha dito a mesma coisa. O plano é tirar Bolsonaro da eleição. Papo mole. É a chance de finalmente o sistema voltar ao poder, mas voltar com o original. Não é a cópia aqui igual o Lula, que vez ou outra faz uma cagada, fala umas besteiras. O Lula causa muito prejuízo pro judiciário. O Lula causa muito prejuízo pra Globo. É uma pessoa que tem que defender, porque o tempo todo foi uma barbaridade. Eles querem alguém mais polido, mais comedido, que vai tocar a mesma agenda. A mesma agenda. Aí foram várias análises na imprensa, né? Sobre o óbvio. Porque todo mundo tá entendendo o que tá acontecendo, né? Mas eles acham que precisam explicar. Vem o Caio Junqueira. Análise. O novo grande acordo nacional nasce sob risco. Risco de quê? Vamos ver. O novo grande acordo nacional com o Supremo, abrangendo todas as questões, começou a ser articulado na noite de quinta, na residência do Temer. Esse acordo foi costurado pelo centro do espectro político, com consultas a ministros do Supremo, e prevê a troca de anistia ampla, geral e restrita pela redução das penas. Além disso, sugere que Bolsonaro cumpra sua sentença de prisão domiciliar. No entanto, os extremos reagiram ao longo dessa sexta. Os bolsonaristas reafirmaram que só aceitam perdão total, incluindo Bolsonaro. Já os petistas se incomodaram com os protagonistas na negociação, os mesmos que apoiaram a queda da Dilma em 2016 e com o conteúdo do acordo, entendido por eles como uma capitulação ao centrão e à direita. Sem um consenso entre os dois lados, as chances de aprovação diminuem, assim como aumentam as possibilidades do país continuar refém dessa agenda. Acho que esse final é bem óbvio, né? Vocês realmente acham que vai pacificar o país com isso? Que as críticas vão cessar? Vai todo mundo continuar lindo, né? Maravilhoso, satisfeito, com vários inquéritos abertos? O AI-5 aí que mantém aceso, né, a sua chama. Aí veio o Gustavo Zucchi, lá do Igor Gadelha. O mesma linha, né? O acordão sendo feito. Centrão dá rasteira em bolsonaristas e mostra quem manda. Com o Centrão no comando, bolsonaristas abandonam pauta anticorrupção e vê a anistia virar a pele da dosimetria com o apoio do Supremo. O episódio relembra, guardado algumas devidas proporções, a tentativa do acordo para assegurar as investigações da Lava Jato, revelada em 2016 em uma conversa telefônica entre o então ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Na ocasião, falava-se justamente em colocar Temer na presidência no lugar de Dilma Rousseff.
Na conversa, Jucá e Machado também falaram em um grande acordo, incluindo o Supremo. Aécio também foi citado no diálogo como o primeiro a ser comido pela Lava Jato. Quem é que manda? 9 anos depois, o recado do Centrão agora não é para os petistas, mas para os bolsonaristas, que insistem em ter Bolsonaro como candidato nas eleições presidenciais de 26, mesmo após a condenação no Supremo, como um dos cabeças da trama golpista. Confiando no Centrão, os bolsonaristas encerraram o motim na Câmara no início de agosto, com a promessa de que a anistia seria votada. Em troca, a direita ainda abandonou a pauta anticorrupção, bandeira do bloco há anos, para aprovar nesta semana a PEC da blindagem. Você vê aquela matéria que, sabe, é um negocinho que abandonou a pauta anticorrupção, blá, 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 blá. Irmão, que mano é pauta anticorrupção? Que anticorrupção? Quem é que é preso por corrupção nesse país? Quem que foi preso aí pelo escândalo do INSS? Pelo amor de Deus, cadê o Juscelino, ministro de Lula? Papo de maluco. Ai, a pauta anticorrupção, PEC da blindagem. Que mano é anticorrupção? Quem é que tá contra essa PEC da blindagem? É a Globo, é o Supremo, é o PT, é Caetano Veloso. É essa gente que vai lutar contra a corrupção? Sabe? Isso é o jornalismo brasileiro. Aprovada a PEC, na qual o Centrão era o principal interessado, o grupo deu uma rasteira nos bolsonaristas e disse: não vai ter anistia, vai ter uma dosimetria das penas. Bolsonaro vai continuar preso, o Centrão poderá trabalhar tranquilo pela eleição de Tarcísio. A candidatura de Tarcísio tem potencial para favorecer vários caciques do grupo. Ciro Nogueira quer ser candidato a vice. O Kassab quer ser governador de São Paulo, pode abrir espaço. O papel de Bolsonaro nisso tudo seria agradecer a redução de penas e um acordo para seguir em prisão domiciliar, além de dar a bênção e os votos para que o Centrão volte, dessa vez sem a necessidade de um impeachment, a ocupar a presidência da República, com o Supremo, com tudo. O Centrão sequestrou o Jair. Bolsonaro foi sequestrado. E agora estão extorquindo você. Estão te chantageando. O preço a pagar o seu voto. Como é que pode, gente? Como é que pode? Fala aí. Aí a Malu Gaspar também coloca ali, ó. Só o Centrão tem o que queria. O que leva à última e definitiva lição desse episódio em Brasília. A polarização é para os trouxas. Não importa o que aconteça, o Centrão sempre sai ganhando, porque o Centrão é o sistema. Não é o PT que manda no país. O que manda no país é um sistema de várias forças diferentes, que atuam de maneira conjunta. É o judiciário, junto com os parlamentares do Centrão, de diversos partidos, junto com a Globo, junto com o setor financeiro, junto com grandes empresários de diversas áreas, desde o agronegócio a, sei lá, a área de mineração, alguns setores da indústria. São essas pessoas, assim, de forma conjunta, junto com o aparato das ONGs, de grupos da sociedade civil organizada, uns artistas ali para ajudar a implementar uma narrativa. São essas pessoas. Eles são um bloco. Eles são um bloco que atuam de forma conjunta. Eles aceitam o PT porque o PT é necessário. No momento o PT é necessário e o PT joga o jogo. Porque no final do dia, Lula e FHC é a mesma bosta. A gente vai falar disso já, com mais profundidade. Aí o Vanguard fala, ao da Malu Gaspar, popularidade é totalmente diferente de poder. Eles não podem ser confundidos, não se enganem jamais. E o Vilimigo comenta, né? Com isso, há de se valorizar ainda mais as ações de Eduardo Bolsonaro. O sistema já está totalmente infectado por vírus e somente uma ação externa pode gerar resultados efetivos. Olha agora o que está acontecendo. Me diga, qual outro caminho que não do Eduardo Bolsonaro pode causar algum tipo de fissura no que está acontecendo? O Temer já tinha avisado, né, que o plano, como diz ali o Zuc, como diz o Caio Junqueira, como diz o Aldo Rebelo, é o quê? Tirar Bolsonaro. E o Temer já estava falando isso publicamente no início da semana. Eu tinha até postado esse recorte. E o Vox Liberdade colocou só esse pedaço da fala do Temer no Roda Viva, que ele deixa claro. O plano é, vamos tirar Bolsonaro e a gente vai tomar o poder de novo. Ou vai continuar com Lula, a gente vai colocar um dos nossos, 100% dos nossos. Mas que
está virando a página. Mas está começando a virar a página. E virar a página não significa que não haverá bolsonaristas, mas não bolsonaristas que apoiam Bolsonaro. Bolsonaristas que apoiam o que o Bolsonaro fazia, o que o Bolsonaro dizia, que pode ser captado por esses que serão, eventualmente, candidatos à presidência e vice-presidência, né? Nesse sentido, eu acho que está mais ou menos certo. Você vê, ele diz, não se discute, no fundo ele quer dizer, não se discute a decisão do Supremo. O Supremo decidiu, está decidido, solucionado está, não é? Então eu acho que ele deu uma palavra até adequada, talvez com esse objetivo político-eleitoral, né? Sair do Bolsonaro, sem desprezar os eleitores bolsonaristas. Descolar do Bozo, sem perder apoio dos apoiadores do Bozo. Está aplicando um Deltan Dallagnol no Bolsonaro. E o Temer está se referindo à fala do Valdemar. E tudo faz parte desse pacote, né? E vamos falar dele. A Kátia Seabra e o Rafael de Cunto fizeram a pergunta de 1 milhão pro Valdemar da Costa Neto, que eu achei que grande parte da direita sequer se perguntou sobre isso aí, né, ao longo dos últimos anos. A manchete é sensacional. Eduardo vai ajudar a matar o pai se lançar a candidatura contra a vontade de Bolsonaro. Rapaz, como é que fala isso do filho, rapaz? Esse Valdemar, hein? Vocês perceberam que Valdemar estava calado por todo esse tempo? Bastou prenderem Bolsonaro e ele começou a falar. Você vê que quando ele quer, ele fala. Duda Lima tem acesso a todo mundo da imprensa. Marqueteiro, né? Por que será que marqueteiro tem tanto acesso na imprensa, né? Marqueteiro que lida com dinheiro, né? Publicidade. Por que será que Duda Lima tem acesso a todo mundo, né? Enfim, aí Valdemar começa a falar. Você acha que isso aqui é aleatório? Quando a pessoa fala, Valdemar, cala a boca por 24 horas. Será que é erro? Será que ele só escorregou? O tempo todo ele tá escorregando, né? Valdemar tá sempre escorregando. Meu Deus, como eu sou inocente. A entrevista é longa, mas eu só separei 3 perguntas. E 3 respostas. Primeiro, o Eduardo vai obedecer e apoiar quem foi indicado pelo pai? Ele tem que obedecer, porque os votos que ele tem são por causa do pai, não são por causa dele. Pô, bacana. Isso daqui não foi aplicado em outros momentos, né, Valdemar? Tem alguns bodes sagrados aí na direita que podiam apoiar quem eles quisessem. Inclusive, durante a eleição, não teve nenhuma retaliação do partido. Pelo contrário, o deputado tem até jatinho. Você pega gente inexpressiva como o Zé Trovão. Na eleição de São Paulo, que era do teu interesse, né, Valdemar, em placar o Ricardo Nunes. O Zé Trovão falou. Você apoia o Nunes? Não. Ele falou, mas Bolsonaro tá, Bolsonaro é Bolsonaro, eu sou eu. E aí? Cadê você pra falar isso lá naquele momento, Valdemar? Só vale pro Eduardo, né? Cara, assim, é uma coisa que é incrível. E aí eu falei, qual foi a última vez que você falou com o Eduardo? Há muito tempo, fui para os Estados Unidos. Aqui tem 4 perguntas, mas eu falei 3 porque essa aqui tanto faz. Essa resposta vale muito menos do que essa pergunta. Essa é a pergunta de 1 milhão, que eu acho que passou por muito tempo desapercebido por muitas pessoas. E eu vinha comentando sobre esses últimos meses. Se Bolsonaro estiver preso, como que o eleitor vai saber quem é o candidato dele? Todo mundo, vota em quem Bolsonaro indicar. Tá, quem que Bolsonaro vai indicar? Quem é o porta-voz de Bolsonaro? Você já percebeu que já apareceram 1001 porta-vozes? 1001 porta-vozes? E o Valdemar sempre faz questão de falar, né? Olha, o Bolsonaro adora o Ciro Nogueira. Nossa, como o Ciro Nogueira é. Mas é Bolsonaro que escolhe no final, viu? E vai criando esse consenso. Que Bolsonaro adora o Ciro Nogueira. Bolsonaro adora o Tarcísio. Mas se ele não falar, não faz, porque Bolsonaro sempre falou isso. A Valdemar diz, né? Eu espero que não aconteça isso. Se acontecer isso, vamos para o segundo turno e ganhamos a eleição. Oi? Mas como assim? Mas como é que vai saber, Valdemar? Porque Valdemar fugiu da pergunta. A pergunta é como o eleitor vai saber quem é o candidato? Como? Como, Valdemar? Conta aí. O eleitor não vai saber, né? Vai ter que acreditar em você, no Ciro Nogueira, no Kassab. Gente, o que é que tá acontecendo? Assim, eu não consigo compreender. O Temer quer Tarcísio, o Ciro Nogueira quer Tarcísio, o Valdemar quer Tarcísio, o Kassab quer Tarcísio, o Supremo gosta do Tarcísio, a imprensa quer o Tarcísio, todo mundo quer o Tarcísio, o mercado financeiro quer o Tarcísio. E essas pessoas odeiam o bolsonarismo, mas gostam do Tarcísio. O que é que o Tarcísio... Cara, eu queria muito entender por que o Cadeirudo é tão amado por quem odeia o bolsonarismo. É incrível, rapaz. Mas ele é de Bolsonaro, né? Como o Moro também era, o Weintraub também, o Frota, a Joyce.
Eduardo tem falado de sair do PL e disputar apenas por outro partido. Ele estava nervoso. Não acredito que brigue com o pai dele. Vai ajudar a matar o pai de vez? Aí o Eduardo respondeu o Valdemar, né? O Eduardo postou ali a notícia. Aí você, mas você quer que saia na imprensa? O próprio Eduardo postou a notícia. Porque essa notícia ele falou com a Bela Megali. Ele coloca ali a notícia. Aqui, ó, Bela Megali. Eu falei com ela, viu? Como é que você sabe que ele falou com ela? Porque tá aqui, ó. Disse Eduardo à coluna. Eduardo respondeu o Valdemar dizendo, ó. Dizer que um filho ajudaria a matar o próprio pai se ele não aceitasse chantagens que até seus aliados mais próximos estão fazendo com ele é de uma canalice que não esperava nem mesmo de você, Valdemar. Aguardo suas desculpas públicas e espero que você só tenha se atrapalhado mais uma vez com as palavras. Nunca ele tá atrapalhado. Pode ter certeza disso. Ele não tá atrapalhado, não. Ficou por isso mesmo? Não. Aí o Valdemar rebateu Eduardo. Tu acha que com desculpas? Valdemar diz que Eduardo Bolsonaro não tem votos e não respeita o pai. Tá ali, ó. No novo round do embate, Valdemar diz que Eduardo pensa que tem votos e que, ao contrário do que nutre por Bolsonaro, não respeita. Canalice é xingar o próprio pai e pensar que tem votos. Os votos são do seu pai, não seus. Mas se o pai te escolher, vai ter apoio do partido. Diferente de você, respeito muito seu pai. Respeito. Ou se respeita você ou do da Lima. Nossa, isso é muito respeito. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Fala que um filho vai matar o pai. Você vê, né? A máscara caiu de vez. O ódio do cara, o medo da possibilidade de Eduardo atrapalhar a campanha do Tarcísio. O medo de atrapalhar o joguinho, o joguete, pra eleger o Tarcísio. Parabéns aí aos envolvidos, né? Mas o Tarcísio falou que ele não vai ser candidato não, né? Falou mesmo, isso aí. Ele não vai não. Aí o Paulo Figueiredo fala, né? Quantos votos tem Valdemar? Um palhaço que é chamado para dar entrevista porque é inepto e leva nosso movimento político ao ridículo. Eu sei, já tentei entrevistá-lo e fiquei constrangido. Está onde está por essa de um latifúndio impróprio do sistema político brasileiro. Aí depois continua. Valdemar não tem respeito algum por Bolsonaro. Usa a popularidade do presidente para encher o partido e a si próprio de dinheiro. Todo mundo sabe disso. Agora, o faz de refém para barganhar mais acordos políticos. E o Brasil? Ah, francamente. O Brasil é para os radicais. E depois volta para encerrar dizendo, aliás, o que eu tô falando aqui é consensual dentro do próprio PL. Um palhaço corrupto que herdou um latifúndio. Só estou falando publicamente porque não preciso dele. Não sou político, não quero nada. Então posso mandar ele enfiar, né, naquele lugar. Brasil acima de tudo é isso. E aí eu entendo a posição dos políticos. Não dá pra sair também batendo no Valdemar porque vai pra qual partido? União Brasil? Vai ficar debaixo da asa do Ciro Nogueira? Vai pro PSD? Ficar debaixo da asa do Kassab? Você não tem muita solução nesse momento também, né? Mas você não, nem por isso vai deixar de falar quem é o Valdemar. Eduardo ontem, além de responder o Valdemar, mandou um recado por Paulinho da Força, falando assim, ó, ô Paulinho, dá um conselho também, né? Tu quis me dar um. Entenda de uma vez por todas, eu não abri mão da minha vida no Brasil e arrisquei tudo para trazer justiça e liberdade para meu povo, em troca de algum acordo indecoroso e infame como o que está propondo. Um conselho de amigo, muito cuidado para você não acabar sendo visto como colaborador do regime de exceção, alguém que foi posto pelo Moraes para enterrar a anistia ampla, geral e restrita, pois assim como está expresso na lei, todo colaborador de um sancionado por violações de direitos humanos é passível das mesmas sanções. A anistia ampla, geral e restrita não está sob negociação. Não há qualquer possibilidade de aceitarmos a mera dosimetria das penas em processos completamente nulos e ilegais, advindos de inquéritos abusivos e absolutamente constitucionais. Você, Temer, e o resto da turma não irão impor na marra o que chamam cinicamente de pacificação. Nada mais é do que manter tudo como está. Chegamos nesse ponto porque vocês nos subestimaram. E eu acho que a tendência aí, né, é se agravar cada vez mais o clima no Brasil. Você vê que vale qualquer um, menos um Bolsonaro. Vamos só falar assim. Flávio Dino afirma em decisão que exercício do mandato de deputado não permite trabalho remoto. Falou isso daqui dentro de uma decisão em torno do Frazão. Chiquinho Frazão lá, o maluco lá que tá por trás enfim, né, da tragédia da Marielle Franco. E o Carlos Bolsonaro comenta. O sistema fez Eduardo Bolsonaro se exilar sob ameaça de prisão e tortura psicológica. Fato consumado, passou então a ser acusado diariamente com inverdades, teve seu salário bloqueado, assim como de sua esposa, ambos com 2 filhos pequenos para criar.
O objetivo é claro, retirar mais um Bolsonaro do tabuleiro político e o restante os senhores já têm conhecimento. Viva a democracia e os direitos humanos. Não só isso. Dino abre inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos com base no relatório da CPI do circo. Olha a motivação, né? Eles são suspeitos de incitar a população a descumprir medidas do combate ao fique em casa. É suspeita, pai. É o consenso científico. Como alguém pode falar em pacificação, reabrindo inquéritos já sepultados, cujo mérito foi encerrado há muito tempo? Só existe uma explicação: perseguir adversários políticos. É exatamente por isso que a anistia precisa ser sobre os fatos, tendo como marca inicial o inquérito das fake news aberto em 2019. Se nada puder ser investigado a partir desse período, impediremos que figuras como Flávio Dino, Moraes ou qualquer outro agente do regime usem esses processos como arma para eliminar a verdadeira oposição. Verdadeira oposição, não é a permitida. Aí tá ali, né? Não é só a família Bolsonaro, tem outros 20. Aí quem são os 20, né? Tá os deputados, Osmar Terra, Bia Kicis, Zambelli, Jordi, Ricardo Barros, ex-integrantes do governo como o Onyx, o Ernesto, Felipe Martins, o Técio, o Hélio Angotti. Também tem o Carlos Wizard, Luciano Hang, dos empresários, Coronel da Reserva, Elcio Bruno de Almeida e Alan dos Santos. Alan tá em todas, né? Oswaldo Eustáquio, Bernardo Kister, Paulo Enéas, Richard Poser, Leandro Ruschel e Otávio Facuri. Tá bom pra vocês? Aí você fala, mas como assim, né? Porque a data tá falando que já foi arquivado. Foi arquivado, né? Zanin arquiva processo contra Bolsonaro. Comissão da compra lá dos coisinhas. É isso, né? Mas a PF queria botar pra andar, então bota pra andar aí. Bota pra andar aí. Bota pra andar. Bota. Eduardo colocou ali 3 notícias, né? Essa que a gente acabou de comentar. Aí a outra. Eduardo, Bolsonaro e Gaia serão investigados por ataque ao Banco do Brasil. Termina Moraes. Polícia Federal abre processo disciplinar contra Eduardo Bolsonaro para apurar a atuação dos Estados Unidos. O regime está dedicado a me destruir. Só esta semana 3 novos inquéritos. E como já previ, só acompanhado de favoritos para o Senado 26. Flávio, Carlos, Gaia, Bia Kicis. Esta máquina só para com anistia sobre fatos, a começar em 2019.